Olá pessoal, aqui Múcio Vasconcelos, o seu psicanalista e coach. Vamos falar sobre rejeição. Rejeição é um evento que dá início lá na nossa mais tenra idade. Entre 6 meses e 1 ano e meio de vida, todos nós, bebês sem exceção, desenvolvemos uma capacidade de fazer leituras de expressões faciais e, com elas, de sentimentos. Claro e óbvio que nessa fase nós não raciocinamos a respeito de expressões, a respeito de sentimentos, mas nós desenvolvemos a capacidade de fotografar, de identificar sentimentos através das expressões faciais das pessoas. Mormente, aquilo que nós chamamos de mãe. Porque pode não ser a mãe efetivamente, a mãe biológica, pode ser um cuidador, uma cuidadora, enfim, os tutores do bebê. Ele então aprende a que o mundo existe para satisfazer as suas necessidades a qualquer tempo e a qualquer hora. E para isso, ele recorre àquilo que ele aprendeu, ou seja, fazer as leituras de expressões faciais de sentimentos, através dessas expressões. Ora, muito bem, quando ele quer, por exemplo, mamar, e ele percebe na leitura, através da leitura da expressão facial da mamãe, ou da cuidadora, ou do cuidador, não importa, que esse alimento ou esse acolhimento tão desejado não está à disposição. O que é que ele faz? Ele procura identificar quem possa fazer isso, a expressão facial de quem possa fazer isso. Não encontrando, o que é que ele faz? Ele chora, ele berra, ele esperneia, ele faz de tudo para encontrar alguém, ou que alguém se aproxime, para satisfazer a necessidade dele. Isso enquanto bebê. E nós evoluímos, nós crescemos, nós viramos adolescentes, nós viramos adultos, e apesar de todas as ferramentas que nós desenvolvemos ao longo desse processo, nós continuamos a agir como se bebês, como se bem infantis fôssemos. A primeira coisa que nós fazemos é chorar, espernear, brigar, externar uma frustração intensa para que aquele que nós elegemos como portador da leitura que nós precisamos para salvaguardar o nosso interesse aconteça. E isso muitas vezes não é verdade, porque nós fazemos uma leitura equivocada. A nossa leitura lá, aprendida, foi uma leitura errada. E isso permanece ao longo da vida. Tem gente que tem processos importantes de rejeição em todas as áreas da vida. Outras pessoas têm esse processo de rejeição em 2 ou 3 áreas. Outras pessoas em uma única área. E outras pessoas, as chamadas felizadas, talvez tenham esse processo em si, porém de uma forma bem menos importante, bem diminuta, e, portanto, não se identificam com esse processo de rejeição. Mas voltando a quem o possui, é bem comum, é normal que essas pessoas, elas busquem, de acordo com a necessidade delas, pessoas que, segundo essa leitura equivocada que elas aprendem a fazer, busquem pessoas que, na maioria das vezes, não estão dispostas a fazer. Mas a leitura equivocada leva ao encontro dessas pessoas. E, às vezes, as leituras aprendidas são de pessoas tímidas, outras de pessoas de poder, outras de pessoas de acesso difícil. Por exemplo, pessoas que, para você chegar
você tem que superar alguns obstáculos. E assim, a pessoa adulta, muitas vezes, procura essa necessidade, por exemplo, na área amorosa, de pessoas que são tímidas, ou outras pessoas que têm poder, ou outros tipos de pessoas que têm um acesso bastante complicado. Por exemplo, pessoas que em tese seriam proibidas, pessoas casadas. Tanto faz ser homem ou mulher, não estamos falando aqui de gênero, estamos falando da busca de um processo que foi aprendido lá na infância, que busca acolhimento ou alimento em outras pessoas que muitas vezes são identificadas de forma equivocada. Quando esse equívoco se estabelece, o que nós temos é uma relação que não progride, é uma relação que não dá frutos. E existe aí uma imensa frustração. E aí não importa, quando essa escolha é equivocada, o nível de barulho que aquele leitor equivocado faz, seja de brigar, seja de aparecer, seja de fazer fofoca, seja de procurar em lugares inadequados, em momentos inadequados, propor situações que são inconvenientes, a resposta será não. Por quê? Porque ele aprendeu de forma errada, nunca trabalhou isso, apesar de ter ferramentas muito mais sofisticadas do que chorar, brigar, espernear, ele continua fazendo essas leituras erradas. E o resultado, quase sempre, é muito negativo. Então você pode dizer assim, puxa vida, então se eu aprendi lá enquanto bebê, fazer uma leitura equivocada das pessoas que podem me acolher ou que podem me alimentar, não adianta eu berrar, não adianta chorar, não adianta estribuchar. E eu lhe digo, a resposta é não. A resposta está na terapia. Processos psicoterapêuticos. Procure um psicanalista, procure um coach, e ele provavelmente, muito provavelmente, vai te mostrar caminhos para você formular outros tipos de leitura, para você formular outros tipos de caminhos para você satisfazer os seus afetos, as suas emoções, os seus sentimentos. Coisa que sozinho provavelmente você não vai conseguir. Talvez se você, ao invés de brigar, você conversar, se ao invés de chorar, você sorrir, você tenha mais facilidade de encontrar aquilo que você busca. Portanto, a resposta está na terapia. A resposta está no autoconhecimento. A resposta está em você compartilhar as suas dores com um profissional que esteja à altura de lhe atender, que esteja à altura de lhe mostrar novas oportunidades e principalmente novos caminhos de você ser acolhido, ser amado, ser escolhido. Terapia é a solução. Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe os seus comentários, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho. Certamente você conhece alguém a quem esse vídeo pode ser compartilhado. Faça isso. Lhe agradeço. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.